Eu trouxe aqui um pouco das duas políticas, né? Como elas conversam, que é super importante, essa conversa para melhorar a situação dos recursos hídricos e do meio ambiente. Bem, a universalização do saneamento básico, ela inclui os 4 componentes. Eu vou falar mais da situação de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, mas também vou tentar mostrar as outras. O maior comprometimento da qualidade da água dos rios é por excesso de carga orgânica, ou seja, consequência de lançamento de esgotamento sanitário sem tratamento ou com tratamento ineficiente. Nós temos na área urbana um comprometimento muito grande dos rios já enquadrados na classe 4, que é aquela que não permite o uso para abastecimento de água nem com tratamento avançado. Tem um trecho um pouco menos comprometido, mas que também exige tratamento avançado, que é custoso. E o tratamento convencional também é o que acontece com comprometimento um pouco menor. É verdade que nós temos uma extensão bem grande de rios de boa qualidade, porque o Brasil é, na verdade, muito rural. E a concentração tanto da população quanto da carga orgânica está na área urbana. Falando um pouco disso ainda, do comprometimento, o avanço no saneamento ele vai permitir uma redução das metas do enquadramento, que é um instrumento difícil de implementar da Política Nacional de Recursos Hídricos. A Lei 11.445, né, de 2007, modificada pela 14.026 de 2020, que é conhecido como Novo Marco Legal do Saneamento, estabeleceu metas de cumprimento para 2033, de atingir o atendimento de 99% da população com abastecimento de água potável. A situação hoje no Brasil, ela é mais avançada, né, na região sul, sudeste e centro-oeste, e um pouco menos nas regiões norte e nordeste. Em média, 84% da população do Brasil teria o abastecimento de água potável, que é, na verdade, a população urbana do Brasil. Então, estariam de fora toda a população rural, aí, que o SNIS, esse é o painel do SNIS, né, de 2021, a informação é do abastecimento por meio de rede. Pela amostra do SNIS, ela não abrange todos os municípios, porque nem todos contribuem com a informação. Mas o de abastecimento de água é de 95% dos municípios e que atinge um pouco mais da população, porque é dos municípios mais populosos que vem a informação mais consistida. Nós temos um índice de perdas muito alto, né? Perda de disponibilidade hídrica, perda de recursos, perda de insumos. Isso é importante reduzir. E também a questão do investimento, quer dizer, de 2020 para 2021, houve um crescimento de 28% nos investimentos, de um modo geral. Para o esgotamento sanitário, a situação é um pouco diferente, a meta é para 90% da população, e nas regiões norte e nordeste, a situação é bem longe dessa meta. 14% somente na região norte, 30% na região nordeste. O que chama atenção aqui é a região sul, que tem um percentual inferior também à região do centro-oeste e sudeste. Mas isso se deve, possivelmente, à questão de que as soluções individuais e alternativas na região sul, elas são muito presentes. Então, como esse resultado reflete a situação de coleta por rede, né? Então, a situação é um pouco diferente. Pode ser que não esteja tudo... As fossas e tanques sépticos que são bem operadas e bem construídas, elas seriam uma solução adequada e talvez elas não estejam aí contabilizadas. Em média, 55% da população do Brasil estaria com coleta e tratamento. Então, assim, está bem longe dos 90%. E temos também a questão dos municípios que prestaram informação em uma quantidade um pouco menor, 85%,
É 85, né? 10% menos de municípios. E a questão do tratamento também, que a coleta sem tratamento. Então, a gente precisa avançar nessa questão. Os investimentos também de 2020 para 2021 cresceram 25%. A questão do manejo de resíduos sólidos urbanos não tem uma meta na lei, mas ele tem, na verdade, a cobrança, né, como saiu que a cobrança era obrigatória. Então, a gente tem que a coleta e a destinação final adequada, ela melhora a drenagem urbana, né, entope menos as galerias e dá menos alagamentos, e melhora a qualidade da água dos corpos hídricos também, porque vai muito resíduo sólido pela drenagem para os recursos hídricos. E a questão é que a cobertura da coleta ela é bastante maior do que a dos outros componentes, chega a quase 90%, em praticamente toda a região, o Brasil, as regiões não diferem tanto assim. Mas o que nós temos é que um pouco menos também pouco mais que esgotamento sanitário, mas menos que abastecimento, de contribuição com a informação. O problema maior dos resíduos sólidos está aqui na destinação final, que a gente tem só 73% que adequadamente vai para o aterro sanitário. E aí, como o Pedro mostrou ali, Pernambuco é diferente disso, mas ainda existem 1.572 aterros, lixões a serem eliminados no Brasil. Isso é informação do SNIS, né? Pode ser que a informação da ABREL seja um pouco diferente. E também aqui nós temos uma questão sobre a cobrança. Só 42% dos municípios instituíram a cobrança, apesar dela ser obrigatória. E desses recursos que são arrecadados, né, com a cobrança, eles não cobrem mais do que 55% dos custos. Então, é onde também precisa avançar bastante. A drenagem urbana, né, e manejo de águas pluviais urbanas, ela é assim, a que tem menos respostas do SNIS, porque mais recentemente passou a ser obrigatório, passou a ser exigida, né, essa informação, e a gente tem que só 40% dos municípios têm cadastro das infraestruturas de drenagem informadas no SNIS, né? 17% dos municípios possuem plano de drenagem, plano diretor de drenagem, que é fundamental para poder funcionar bem a drenagem, e também organizar as obras, indicar quais são as soluções possíveis. 43% dos municípios têm o sistema separador absoluto, né? Os restantes têm 12% com sistema unitário e mais 22% com combinação deles, que uma parte da cidade tem sistema unitário, outra parte tem o sistema separador absoluto. E somente 4,2% dos municípios fazem algum tipo de tratamento desse efluente de drenagem, que ele é muito poluidor, ele tem uma carga difusa de lavagem de ruas nas primeiras chuvas e vai tudo para os recursos hídricos. Temos também que só 14% dos municípios têm alguma solução de drenagem natural, que é uma coisa que deve ser incentivada, porque as soluções baseadas na natureza, elas aumentam a recarga dos aquíferos, porque ela propicia a infiltração, diminui a impermeabilização, né, da cidade, melhora a qualidade do efluente lançado nos corpos hídricos, atenua as enxurradas, né, e alagamentos nas cidades, e também reduz a propagação da cheia para jusante, porque quando a cidade, a montante, é toda impermeabilizada, o escoamento vai rapidamente para a cidade rio abaixo. Então, compromete mais ainda a bacia como um todo. Bem, agora eu vou falar um pouco das duas políticas, né? A política federal de saneamento básico e a política nacional de recursos hídricos, nos pontos em que elas se afastam e se aproximam.
Uma coisa interessante é a questão da titularidade, né, da política de saneamento básico. O município é o titular, ou o Distrito Federal, ou o Estado, quando os municípios compartilham algum sistema integrado de produção de água, por exemplo. Então, os municípios de uma região metropolitana, uma aglomeração urbana ou microrregião, instituídas por lei complementar, né, o Estado pode ser o titular. A questão nos resíduos, nos recursos hídricos, a jurisdição é estadual, Distrito Federal ou da União, a depender dos rios, né? O território do município é objeto do serviço público. A bacia hidrográfica é a unidade territorial da implementação da política de recursos hídricos. A bacia hidrográfica, na política de saneamento básico, ela é a unidade de referência para o planejamento. Então, aí tem uma oportunidade de conversa. A regulação é municipal, no saneamento básico, ou regional, se for uma prestação regionalizada, que tem sido incentivada por essa nova versão da lei. E a gestão e a regulação nos recursos hídricos é estadual ou federal, nunca municipal. Tem um comitê interministerial de saneamento básico, que tem algumas funções interessantes, que reúne 9 municípios, ou 9 ministérios, e tem o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que eles têm muito que conversar também. O Sistema Nacional de Informações, que é o SNIS atualmente, vai migrar para o SINISA, que ainda não está pronto. Ele tem, pela lei, a obrigatoriedade de ser implementada a interoperabilidade dos dois sistemas, né, do SINISA com o SNIR. A ANA possivelmente vai possibilitar isso também, que ela é responsável pelo SNIR, né, e o Ministério das Cidades pelo SINISA. Outra coisa interessante é a questão que é uma orientação da política de saneamento básico, que a prestação de serviços públicos de saneamento básico observará o plano, aí vários planos. Tem o plano, os planos de saneamento básico, são municipais, deverão ser compatíveis com os planos de bacia e com os planos diretores dos municípios, em que eles estiverem inseridos, e também com o plano de desenvolvimento urbano integrado, quando fizer parte de uma região. Uma diretriz da política de recursos hídricos é a articulação do planejamento de recursos hídricos e dos setores usuários. O saneamento é considerado um setor usuário. E tem o artigo 31, que é muito importante para essa integração das duas políticas, da 9433, que é na implantação do Plano Nacional de Recursos Hídricos, os poderes executivos das 3 esferas, eles promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico e uso e ocupação do solo, conservação e a do meio ambiente também. A questão do Plano SAB, que deve conversar com o Plano Nacional de Recursos Hídricos, os planos municipais de saneamento, os regionais e o plano diretor do município, eles devem ser considerados no plano integrado de recursos hídricos da bacia. Então, uma conversa que realmente tem que existir entre o CISB e o CNRH é porque cabe ao CISB, né, que é o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, promover a articulação do Plano Nacional de Saneamento Básico, que é o Plano SAB, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que está no Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Recursos Hídricos e o Programa Nacional de Saneamento Rural, e também o Plano de Segurança Hídrica. A gente encontra no relatório Conjuntura da ANA essa figura com os 3 primeiros ciclos, da esquerda para a direita, que diz que são considerados, né, como diretrizes no plano, na política, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, o Plano Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas, o Programa Nacional de Segurança Hídrica, e esse Plano Nacional de Recursos Hídricos, que interage com esses outros 2 e dá diretrizes para os planos de bacia, o Plano Estadual de Recursos Hídricos também, e, por consequência, os planos das bacias que têm os rios de jurisdição federal. E aqui eu coloquei esses 2 círculos
do PlanSAB, né, e do Programa Nacional de Saneamento Rural, que é citado na Lei de Saneamento Básico, e todos têm que ter interseção. Só que, na questão dos municípios, são 5.570 planos municipais de saneamento básico, que não são elaborados, muitas vezes, da forma correta, porque os municípios, vários deles, não têm condições, não têm equipe, não têm recursos, e aí são planos que acabam não atendendo o objetivo deles, que deve ser orientar toda a expansão dos serviços, né? Inclusive, os contratos de concessão, eles têm que atender os planos. E aí a gente tem a universalização dos serviços para 2033, pelo PlanSAB, necessitariam de 142 milhões, mais do que 142 bilhões para a água potável, e para esgotamento sanitário, 215 bilhões, mais também. Então, daria um total de mais de 357 bilhões. A ABCOM, que é a Associação dos Prestadores Privados, ela apresenta 750 bilhões, porque nesse valor está incluído também a substituição dos ativos, que já estão meio degradados. Então, assim, o que é necessário para a universalização do saneamento básico? É o engajamento dos titulares, é preciso ação, planejamento, agilidade nas providências, a gente só tem 10 anos para fazer tudo isso. E os planos municipais de saneamento, eles deveriam ser bem elaborados, eles têm que ser revisados, que eles ficam desatualizados, né? E o cumprimento das metas por parte dos titulares e prestadores de serviço é um compromisso. A regulação tem que ser eficaz, a governança é um problema para as entidades reguladoras infranacionais, que têm quadros pequenos e muita ingerência política, né? E os recursos para investir na expansão, eles têm que ser garantidos e provisionados. Os profissionais qualificados para elaborar planos, projetos e obras, será que existem no mercado? Será que existem engenheiros suficientes para fazer tudo isso em 10 anos? Bom, é necessário o envolvimento de toda a sociedade. Tem muita gente que tem a rede disponível, não quer se ligar na rede. Isso compromete a receita da prestação do serviço, não permite a expansão, né? E a população também tem que cobrar o bom andamento dessa expansão, o atendimento e a qualidade dos serviços. É necessário, então, um trabalho integrado, coordenado, de titulares, prestadores, reguladores, gestores de recursos hídricos e também dos comitês de bacia, que têm uma permeabilidade grande, né, em todo o território. E, principalmente, dos órgãos de controle, porque os órgãos de controle, eles têm toda a capacidade de acompanhar essa expansão, essas obras, verificar a aplicação dos recursos, tem atuação junto aos titulares, que é um problema, porque eles são, na verdade, os responsáveis por avançar com essa política. Então, essa atuação dos órgãos de controle é muito esperada na universalização do saneamento básico. Eu queria falar, bom, e a ANA? O que a ANA faz? A ANA faz norma de referência, né? Norma de referência que devem ser incorporadas aos normativos das entidades infranacionais. A ANA está atualmente com 4 normas em consulta pública. Esse ano já publicou uma de indenização de ativos não amortizados. Dessas 4, 3 são para o serviço de abastecimento de água, mesmo as que são de regulação econômica, água e esgotamento sanitário. Essa daqui, o prazo de consulta vai até o dia 28 de setembro, e é muito importante ela, porque ela é de universalização, é esse grande desafio mais premente. Aí gostaria de convidar todos vocês para contribuírem, faltam 2 semanas para fechar, e a gente quer muito a contribuição de vocês. Exatamente hoje, foi lançada a consulta pública da norma de governança para as entidades infranacionais. Não está andando. Mas o próximo é só agradecimento pela atenção de vocês e o tempo de vocês. Muito obrigada.